Samuel, capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 diz assim: todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Pode sentar, igreja. Eu quero hoje falar sobre esse homem, esse personagem chamado Eli. Eli, o penúltimo juiz de Israel. Esse homem que teve um ministério longínquo. 40 anos de ministério ele desenvolveu. Ele tinha a função de juiz, porque julgava as causas da nação, mas ele também era sumo sacerdote. Ele cuidava tanto do processo civil, do cuidado da sociedade, mas ele também era quem cuidava espiritualmente do povo. Ele era aquele que ensinava, que instruía, que trazia a presença de Deus. Lembrando, irmãos, que no tempo dos juízes não havia rei. Deus levantou juízes, e durante esse período dos juízes, o povo foi orientado, instruído por esses homens, que Deus estava ali, levando a conduzir o povo do Senhor. A cidade de Siló foi onde o tabernáculo, que durante 40 anos ficou monta, desmonta no deserto. Mas no período dos juízes, ele ficou assentado ali na cidade de Siló. Siló se tornou a referência de adoração, de culto a Deus, de louvor ao Senhor. Entenda uma coisa, irmãos. E eu começo então já a pregar e dizer para você: o nosso culto a Deus, no nosso tempo presente, não está alocado a quatro paredes. Que é isso, pastor? Sim. O templo aqui que nós estamos, todos os templos, e nesse momento a igreja se reúne por toda a face da terra, é o local onde a igreja se reúne. Sim, é consagrado ao Senhor. Aqui cultuamos, adoramos, prestamos nosso culto a Deus. Mas sabe onde realmente o teu culto acontece? É aqui dentro de você. Jesus disse que nem no monte de Jerusalém, nem em Gerizim, que deveria se adorar. Ele disse: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A adoração ela é interior. Deus procura verdadeiros adoradores. Porém, entendemos que o local onde a igreja se reúne nos leva à reflexão de reverência, de presença de Deus, onde nós estamos compreendendo que estamos a prestar o culto ao Deus Senhor do universo, que ultrapassa. Salomão, ele disse: os céus dos céus não te pode conter. Como poderei fazer uma casa para ti, Senhor? O tabernáculo, que tinha ali as suas divisões, que depois, posteriormente, o templo foi uma réplica do tabernáculo, mas porém era um edifício. O tabernáculo era provisório, com essa capacidade de monta e desmonta. E ali Eli foi sumo sacerdote, um homem que durante 4 décadas conduziu o povo na adoração, no louvor. Amados, eu quero trazer você para dentro do texto. Eu queria te convidar para você caminhar comigo, olhar para esse texto e enxergar como esse homem, como essa família, a família de Eli, se postulou diante da casa do Senhor, de maneira que ele veio entrar na história. A grande questão não é você fazer a história. A grande questão é o que história você está fazendo.
Que tipo de legado você vai deixar? Que tipo de coisa você vai deixar para os teus filhos se lembrar? Para as gerações futuras se lembrar? Se Jesus não voltar agora. E ele é esse homem que viveu mais de 1000 anos antes de Cristo. E nós estamos aqui a falar sobre ele. Mas a pior parte que tem é que ele não vai terminar bem. Ele começou bem. Esse homem, ele teve a excelência do seu ministério. Esse homem conduziu o povo de Deus, instruindo, orientando. Agora vem uma questão que eu pontuei aqui. É que esse homem, ele vai ser pai na velhice. Ele não foi um pai jovial. A Bíblia não apresenta o porquê, qual é a razão desse planejamento de vida que ele teve. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele tem 2 filhos. Ele é sumo sacerdote e juiz, como eu já disse. E ele vai ensinar esses meninos, ele vai instruir eles. E esses meninos, eles vão crescer ali, em um ambiente sacerdotal, em um ambiente de culto, em um ambiente de sacrifício, de louvor, de adoração, de lei, de preceitos. Esse é o ambiente que Hofni e Finéias, eles convivem. A rotina deles era a casa de Deus, o serviço de Deus, era o contexto que envolvia eles. Porém, irmãos, apesar dessa família ter tudo para ser feliz, ter tudo para terminar bem, o fim dessa família é trágico, é horrendo. E o que nós vamos estar analisando, por que, pastor? Qual é a razão dessa família que nasceu privilegiada? Como assim, pastor? Israel, dividida em 12 tribos. Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, e disse: eu sou a vossa porção, eu sou a vossa herança. Essa tribo ficou em trabalho exclusivo para Deus. Quando as outras tribos dizimavam, lembra quando o texto que diz: trazei vossos dízimos e oferta à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa? Porque essa tribo, ela era sustentada pelo restante das outras tribos. A tribo de Levi estava plenamente a serviço de Deus. E Eli é um homem que ele é privilegiado. Ele nasce em uma tribo que está a serviço de Deus. Mais do que isso, além dele nascer na tribo de Levi, ele é um descendente de Arão. Então ele tem uma linhagem sacerdotal. E ele estava agora vivendo como sumo sacerdote. A Bíblia diz que esse homem, ele envelheceu. E na sua velhice, ele tem 2 filhos. E sabe como é que a Bíblia começa a falar sobre os 2 filhos dele? A primeira vez que a Bíblia cita é o versículo que nós lemos. O verso 3 diz que Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes. Deixa eu levantar uma questão aqui, irmãos. O sacerdócio era por nascimento, não era por vocação. Nascia da tribo de Levi. Nascia da tribo de Levi, era descendente de Arão, então seria sacerdote. E esses 2 jovens, eles são introduzidos ao sacerdócio, se tornam sacerdotes. Seu pai continuava sumo sacerdote, mas a Bíblia está dizendo que eles já exerciam funções sacerdotais. Eram jovens. Mas o que é que eles fazem com esse privilégio? Qual é o comportamento que eles vão ter diante desse chamado, diante dessa oportunidade? Isso nos traz a nossa reflexão e a aplicação para conosco. A Bíblia diz que nós somos
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a pergunta é: o que nós fazemos com isso? O que muda para mim e para você? Como é que nós lidamos com isso? Em Apocalipse capítulo 1 diz: e ele nos fez reis e sacerdotes dele. Sim, hoje nós temos essa função sacerdotal, onde eu tenho livre acesso a Deus. Nenhum homem precisa me introduzir à presença do Senhor, porque eu mesmo posso. O véu já foi rasgado. Eu posso adentrar o santo do santo com ousadia por causa do sangue de Jesus. Esses dois jovens se tornaram sacerdotes. O problema é como é que eles vivenciaram isso. E também, irmãos, não é diferente da atitude de muitos crentes. Eu quero hoje confrontar você. E mesmo que você saia daqui, talvez chateado com o pastor, mas que você saia daqui decidido mudar de vida, querido. Porque aquilo que esse texto diz sobre esta família tem que nos causar temor. Diz a Bíblia aqui, no capítulo 2, versículo 12, que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Troca para mim, coloca corrigir fiel. Os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. É a mesma coisa. É apenas só para a gente nos situar. Quando você der um Google no teu telemóvel e consultar assim, Belial, significado, sabe o que vai aparecer para você? Belial, um demônio cananeu. Belial estava ligado aos cultos demoníacos que os cananeus prestavam. Nós estamos falando igreja do Senhor. Nós estamos falando de dois sacerdotes, filho do sumo sacerdote, e a Bíblia está dizendo que esses dois jovens são filhos de Eli, mas são filhos de Belial. Eu confesso que quando eu olho para isso, eu fico me perguntar: mas como assim, filho de Belial? Como? Entenda, é uma nota que a palavra de Deus está afirmando. Não é suposição, não é uma calúnia, não é uma difamação. Não estão falando mal, estão fazendo a descrição exata de quem são esses jovens. E eu pergunto para você nessa noite: se Deus tivesse que descrever você, você é filho de quem? Você é filho de Deus? Você é filho do amor? É filho da graça? É filho do perdão? É o filho da luz? Como é que você se encaixa na classificação? Esses dois jovens são chamados de filhos de Belial. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Paulo, ele adverte a igreja e pergunta: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? Não tem como. Crente é crente, serve a Deus. Servo de Belial é o servo dos demônios. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode vivenciar essa duplicidade de vida. Eu tento agradar a Deus e tento agradar o mundo, a minha carne, o meu eu. Voltando para 1 Samuel 2,12. Diz a Bíblia aqui que esses homens, eles eram homens malignos, eram filhos de Belial. Mas tem uma coisa aqui que eu fiz questão de anotar: não conhecia o Senhor. Como assim, irmãos? Nós estamos falando dos dois jovens que ofereciam sacrifício. Os dois jovens que estavam ali participando das cerimônias, que recebiam o povo, que cuidavam do povo, que intercediam pelo povo. A Bíblia está dizendo que esses dois jovens não conheciam ao Senhor. Mas espera aí, todos os dias eles estavam envolvidos com as coisas de Deus. Todos os dias eles estavam ali. Igreja do Senhor, isso tem que causar em nós temor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que naquele dia, eu não sei se é
Mateus 7:22 ou se é Marcos 7:22. Mas a Bíblia diz assim. Procurei para mim que diz assim. Exatamente. Mateus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônio. Em teu nome não fizemos maravilha. Deixa aí. Deixa lá. Olha o que essas pessoas diante do juiz estão dizendo: Senhor, eu estava profetizando. Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu fiz maravilhas. O que está dizendo? Eu participei das tuas coisas. Eu me envolvi com as tuas coisas. Vai, coloca lá no 23. Então lhes direi. É Jesus dizendo: eu lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Eu não sei quem é vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Entende? Nunca vos conheci. Liga agora com Samuel 2:13. 13. Desculpa, é o 12. É o mesmo versículo. Eles não conheciam o Senhor. Lá em Mateus 3:60, eu não vos conheço. Se você não conhecer Deus nessa terra, se você não tiver um relacionamento com Ele, você corre o risco de chegar naquele dia e Deus dizer para você: eu não te conheço, porque você nunca me conheceu. Todos os dias a igreja tem apresentado Jesus. Todos os dias as portas de igrejas estão abertas. Todos os dias a internet está pregando, a televisão está pregando, os rádios estão pregando. E as pessoas ainda assim não conhecem Deus, não conhecem Jesus. Esses homens estavam e tinham diante deles todo o conhecimento de Deus, mas eles não conheciam. Não conheciam ao Senhor. Avança para o verso 13. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, via um moço sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Deixa aqui. Eu não tenho tempo para ler toda essa parte, mas o que eu quero aplicar para a igreja, depois você leia em casa, por favor, dever de casa. Escuta isso. Porquanto o costume. O que é o costume, irmãos? O costume é um ato repetitivo que se torna um hábito e que depois se torna normal a ponto de ser um costume. O que eu vejo aqui é que esses garotos, esses meninos, esses jovens, eles erraram a primeira vez, deu nada. Erraram a segunda, deu nada. Ninguém falou nada e aconteceu. E pronto, e repetiu, a ponto de virar um costume. Passou a fazer todos os dias, passou a repetir. Não era mais só com fulano, com Beltrano, com ciclano. Eles passaram a fazer com todos. Eles estavam roubando o sacrifício. As carnes que deveriam ser queimadas ao Senhor, eles pegaram e diziam: é minha. Passaram a tomar aquilo que pertencia a Deus, aquilo que pertencia ao Senhor. Não dá tempo para ler todos os versículos. Coloca o 17. Olha como é que a Bíblia diz: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam as ofertas do Senhor. Significa que eles tiveram desprezo pelas coisas de Deus. Eles não reverenciaram, eles não seguiram aquilo que foram ensinados. E aqui tem um ponto importante para considerarmos, irmãos. Ele ensinou. Quem estava do lado deles ensinaram. A questão é que eles tomaram decisões erradas. E aqui então nós vamos olhar o porquê que as coisas chegaram onde chegou. Porque a Bíblia diz no verso 22: era porém ali, escuta, muito velho. Todo mundo envelhece, irmãos. A velhice ela chega para todos. Anos e anos de serviços prestados. E o problema de Eli não era só que ele era velho. O problema é que esse homem velho,
que teve seus filhos na sua velhice, ele passou a tratar esses jovens não mais com autoridade, não mais como pai que deveria discipliná-los, deveria corrigi-los, mas pelo contrário, Eli passou então a fazer vista grossa aos seus filhinhos amados e queridos. Volta ao verso 17, só para a gente pegar um ponto aqui. É que a Bíblia está dizendo, como é que chama eles? O grande pecado desses moços. Então significa que são jovens ainda. Eles são joviais, são novos. Mas eles já estavam desprezando o Senhor. Vamos voltar ao 22. Eli ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Escuta, irmãos. A conversa rodou. As coisas foram se falando e todo mundo já está comentando. E ele está ouvindo falar, olha, Hofni e Finéias estão aprontando. Hofni e Finéias estão fazendo coisa errada. Todo Israel já estava afetado, é isso que ele está dizendo. Todo Israel já estava afetado pela ação deles. Eles mancharam a história do seu pai e das famílias sacerdotais. Eles trazem mácula. A casa de Deus estava sendo profanada. Sim, Siló estava sendo vilipendiada, estava sendo palco do grande escândalo nacional. A Bíblia diz que de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O que esses jovens fizeram? Tornaram, escuta com seriedade, esses irmãos, a tenda da congregação se tornou um prostíbulo. Eles fizeram com que aquele local sagrado se tornasse um local de um antro de depravação. Lembrando que os cultos cananeus, ele envolvia todo esse antro de pecado, idolatria, fornicação, prostituição. E agora eles estão copiando o culto cananeu. Irmãos, a grande questão é, se nós não olharmos com seriedade com o que ocorreu com Eli, com essa casa, nós corremos risco de perder essa geração. Por quê, pastor? Porque a geração atual é uma geração pela qual pouco conhece de Deus. Nós estamos anos-luz de tecnologia lá na frente. Você pega uma pessoa de 50, 60 anos e coloca com um jovem de 15 anos. Em termos de tecnologia, essa garotada dá show. Geração passada é totalmente analfabeta de tecnologia. Mas tem uma questão diferente. Apesar de toda a ciência, apesar de todos os avanços tecnológicos, está faltando Deus, está faltando reverência, está faltando conhecimento do Senhor, está faltando temor de Deus no meio dessa geração. E a pior parte que tem a dizer é que o evangelho está sendo diluído para agradar pai, mãe, para agradar famílias, para agradar pessoas. Eu tenho firmemente dito aqui, irmãos, não importa a maneira como você lida com a vida, se você não se preocupar com a tua alma, você corre o risco de passar eternamente no inferno perdido. É muito mais fácil para mim como pastor agradar as pessoas. Vamos encher a igreja, vamos fazer um louvorzão, vamos trazer uma palavra sobre o amor, sobre a bondade de Deus, sobre as coisas maravilhosas, sobre fartura, sobre crescimento, prosperidade. Mas escuta, o que adianta você ser próspero? O que adianta você aqui se tornar um mega empresário, ter tantas e tantas coisas, se a tua eternidade você passar perdido no inferno? Alguém escreveu e disse, daqui 100 anos, não importa os calçados que você vestiu, não importa a roupa que você vestiu, a casa que você morou, o carro que você dirigiu, daqui 100 anos,
Todos nós que estamos aqui, se Jesus não voltar, estaremos plantados debaixo da terra. E a grande questão é, e depois da morte você vai estar onde? Onde vai estar a tua alma? Onde você estará durante a eternidade? No céu. E infelizmente, a Bíblia diz, verso 23, e disse-lhes: por que fazeis essas coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ele vai conversar com seus filhos, e ele chama eles com sua voz branca, já envelhecida, uma voz falhando: meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Eu ouço de todo o povo vossos malefícios. Não, filhos meus. Quando você pega essa palavrinha, não, filhos meus, você percebe que essa palavra é carinhosa demais para o tom de voz daquilo que precisa. Eu acho que todo núcleo de família tem um tratamento diferente dos pais com os filhos. Chamamos bebezinho, meu amorzinho, meu não sei o que e tal. Mas quando a gente grita pelo nome, o filho já entendeu que não tem nada bem. Quando o pai chama pelo nome, dizendo: ei, ei, já entendeu que as coisas não estão bem. Mas parece-me aqui que quando ele vai chamar a atenção, ele tem uma voz muito branda, é muito suave. É uma voz muito pacífica. Meus meninos, meus queridinhos, meus fofinhos. Olha, não é boa essa fama que eu estou ouvindo aí, o negócio não está muito bonito não, vocês estão transgredindo o povo de Deus. Escuta, igreja, ele tinha uma função, ele tinha que dar stop. Para, garotos, chega, basta, não dá para continuar assim. Porém, ele não colocou fim na profanação, ele não botou fim naquela coisa. E aí, irmãos, sabe o que acontece? As coisas vão piorar, as coisas vão fugir do controle de Eli. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que não há correção, que você não cumpre o seu papel, eu quero dizer, igreja do Senhor, aos pais que aqui estão presentes, em nome de Jesus, assuma teu papel, seja pai, seja mãe dentro da tua casa, restaure a sua autoridade. Escuta bem o que eu vou te dizer. Infelizmente, muitos pais e mães estão se comportando como Eli. Vivemos um tempo onde existe uma libertinagem sem tamanho, uma liberalidade. E aí o que acontece? Não, é novo demais, é porque é uma mocinha, é um rapazinho. E por isso as suas roupas são libertinas, roupas sensuais. Mas escuta, quem está comprando é você. É você que paga por isso. Ah, mas se eu não comprar uma outra, ele não usa. Eu te pergunto, para onde você quer que teu filho vai? Tem um autor que escreveu o seguinte: faça teu filho chorar hoje, para que ele não te faça chorar depois, amanhã. É melhor teu filho chorar hoje do que chorar eternamente. É melhor você ser filho na tua casa agora, colocar a coisa em ordem, do que você perder o controle eterno. Nós temos controle aqui, é na terra. Quantas das vezes que vemos pai e mãe chorando, gritando diante de um caixão: meu filho, minha filha, já era, não houve mais, não tem mamãe, não tem papai depois da morte. Por isso, jovens que aqui estão presentes, entendam uma coisa: você pode enganar teu pai, tua mãe, você pode enganar o pastor, mas Deus, ele vê o interior do teu coração. E a tua prestação de conta não é comigo, não é com teu pai, não é com tua mãe. A tua prestação de conta é com Deus que tudo vê. Aleluia. Com Deus que tudo enxerga. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Diz assim: e vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaie quando por ele fores repreendido. Vira. Vamos até o 11, Raio. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Segura, deixa o nome aqui na tela. Eu sei que essa aplicação é para Deus, mas o texto está dizendo que os nossos pais, segundo a carne, era para nos corrigir. Então, pai, assuma teu papel. Filho, assuma teu papel para receber a correção devida. Não fuja disso. Não procure viver aquém daquilo que é o processo de Deus. Escuta uma coisa. Com muita seriedade, irmãos, eu sou pai de 3 filhos. Às vezes é fácil para alguém pregar para alguém que não tem filhos. É fácil a pessoa subir e dizer, sim, que nunca passou, nunca trilhou, mas eu estou falando como um pai. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia manda eu e você fazer. É Deus. E a grande questão é como nós lidamos com isso. De que maneira nós nos postulamos. Escuta. Hoje nós temos um bombardeio de fora para dentro da igreja. A imoralidade, a sexualidade fora do casamento, as bebidas. E sabe o que os pais crentes estão dizendo? É melhor ele beber dentro de casa que beber na rua. É melhor ele viver aqui na imoralidade dentro de casa do que viver na rua. E escuta uma coisa. Eu sei que você quer proteger teu filho, eu sei que você quer proteger tua filha, mas eu quero dizer para você, proteja ele do inferno. Proteja ele do inferno. Não vale a pena você apenas simplesmente ter uma família linda. Linda para quem? Linda para a sociedade? Para você receber aplauso das pessoas. Entenda uma coisa: se você perder a eternidade, não valeu a pena viver sobre a terra. Você desperdiçou, você entornou, jogou tudo fora. Vamos voltar para 1 Samuel, meu tempo vai correndo muito rápido. 1 Samuel capítulo 2. O que aconteceu, irmãos? Deus então resolveu chamar a atenção de Eli. Ele já ouviu o povo falar. Ele sabia do que estava ocorrendo. Coloca aí o verso 27. Diz a Bíblia assim, que veio então um homem de Deus a Eli. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele adverte. Essa noite Deus reservou para ministrar a você, para chamar a sua atenção. Deus enviou ali um homem de Deus. Qual é o nome dele? Não sei. Deus não fez questão disso. Que o que importa não é o vaso, o que importa é a mensagem. Veio um homem de Deus a ele e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai. Estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, vira, eu o escolhi dentre as tribos de Israel como sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Para um pouquinho aí. Deus está enviando um homem para confrontar Eli, para dizer para ele: Eli, eu fui generoso com a tua casa, com a tua história, com a tua família. Se você pegar, depois você pega e faz o exercício em casa. Quantas vezes Deus está dizendo: eu escolhi, eu te dei, eu fiz, Deus está mostrando: eu fui generoso, eu escolhi vocês, eu separei vocês, eu dei coisas a vocês. Todavia, vira o 29 agora. Deus está desabafando, está dizendo: por quê? Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Vocês estão pisando no meu sacrifício. Coloca a Bíblia para mim. Ou pode ser King James também. Porque desprezais o meu sacrifício, a minha oferta. Vai tocando, vai ficando para mim. Só para a gente trabalhar. A King James diz: não, o 29.
Por que motivo? Então pisais e zombais o meu sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês estão, linguajar brasileiro, pisando o meu sacrifício. Vocês estão tratando com desprezo. Já aquele ato, você dá uma coisa para a pessoa que ela não gosta, joga no chão, pisa em cima e faz assim. É isso que Deus está dizendo. E Deus está questionando ele. Entende? O profeta está lá, confrontando ele, perguntando por qual motivo. Vocês estão pisando, vocês estão zombando do meu sacrifício, que eu ordenei expressamente que fossem celebradas na minha habitação. Deus está questionando. Como você deixou chegar a esse ponto, homem? Os seus filhos estão zombando de mim. E aqui agora aperta com isso. Olha o que diz a parte B do versículo. Por que honra teus filhos mais do que a minha pessoa? Eu duvido se tem algum pai aqui que vai dizer que não ama seu filho ou sua filha. Eu duvido se vai ter aqui uma mãe que diga que não ama sua filha ou seu filho. Mas aqui Deus está repreendendo esse homem. Não é porque ele amava demais seus filhos. Não, é porque ele honrava os seus filhos mais do que ele honrava a Deus. Ele amou os seus filhos mais do que o Senhor. Ele honrou eles e desprezou o Senhor. Igreja, poderíamos agora parar aqui praticamente e gastar o restante do tempo só nesse ponto. Como nós estamos tratando as coisas de Deus. Como é que nós nos postulamos? Escuta uma coisa. O gravíssimo problema de Eli é que faltou para ele poder de disciplina, poder de usar de autoridade, de dizer, ei, para, vamos lá, acabou. Vocês não vão mais exercer o sacerdócio. Vocês estão fazendo coisas erradas. Mas faltou neste homem a postura. Todos creio que conhecem. Talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, chamada parábola do filho pródigo. O que ocorre nesse texto? A Bíblia diz que esse jovem, ele chega para o teu pai, o mais moço, diz assim, pai, dá-me a minha herança que eu vou embora. A pergunta que eu te faço, o que esse pai fez? Oh, filhinho, vai não. Vamos fazer assim. Eu vou preparar um quarto melhor para você. Você vai ter liberdade mais. Você vai sair com seus amigos. Você vai fazer seu showzinho. Você vai fazer seu churrasquinho. É assim? Não. Então ele não amava seu filho? Amava. Quer ir embora? A porta está aberta. A porta está aberta. Você quer ir embora? Pode ir. Não vou te prender. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai precisava ensinar para o filho. Ei, quer ficar em casa? Tem regra. Tem que obedecer. Tem princípios. Quer viver do teu jeito? Ok. Não pode seguir. Queridos, escuta bem. A parábola diz que esse homem é rico. Ele não mandou um empregado atrás do filho. Pastor, mas é desamor. Não é desamor. É correção de vida. Quando esse garoto lá diz, ei, eu pequei, eu errei. Quando ele se arrepende, aí ele volta. Sim, ele vai voltar para seguir regra. Tanto é que ele chega lá, todo bola baixa. O garoto nariz empinado que dizia que ia curtir a vida, ele chega lá, dizendo, pai, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Eu estou aqui para obedecer. Aprendeu a lição. Escuta, igreja. Tem muitos filhos pródigos que saíram da casa de Deus, sabe por quê? Porque querem seguir suas regras, querem seguir seu coração, querem andar do seu jeito, da sua maneira. E você está pensando que Deus vai baixar? Eu sempre digo, irmãos, não tem desconto no reino de Deus. A mesma palavra que Jesus disse lá atrás, aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Está pensando que agora, porque é século 21, somos mais modernos, Deus vai abrir agora? Não, vamos abrir uma exceção. Essa turminha que é mais bonitinha, não vamos dar uma aliviada, pastor. Não, queridos. Para entrar no céu, aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Jesus, ele afirmou categoricamente que para entrar no céu é preciso que você abandone o pecado. Eu anotei algumas coisas aqui. E
cada vez mais que olho para o relógio, a coisa já vai ficando pior para mim. Escuta uma coisa, irmãos. Eu tenho alguns textos que eu não posso deixar de terminar. Para falar da advertência que Deus quer fazer para mim, para você e aos filhos que aqui estão. Por favor, em nome de Jesus, escuta isso. Coloca aí, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Nós ensinamos que Deus é amor, que Deus é bondade, Deus é misericórdia. Isso tudo é verdade, irmãos. 1 João 4,8 diz que Deus, Ele é amor. Deus, Ele não contém amor, Ele é amor. Porém, olha o que diz a palavra, assim. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Escuta, olha o diferencial. Estar na mão do Deus vivo, olha, top. Glória a Deus, estar na mão. Cair na mão do Deus vivo é sinal de juízo. Ainda Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, às vezes parece que estamos esquecendo desses textos bíblicos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também você fará, também colherá. Escuta, não vos engane. Não vos engane. Outro texto diz: não erreis. Deus não se permite zombar. A outra versão vai dizer: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Não existe semente neutra. Tudo que você semeia, um dia você colhe. E se você semear a rebeldia, desobediência ao Senhor, você vai colher perdição. Não tem outra palavra para se encaixar. Não tem como enfeitar a coisa. Igreja, é tempo de nós acordarmos. É tempo de nós nos despertarmos. O juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus está chegando. Atos capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13. Quando Ananias e Safira morreram, porque Ananias foi mentir para Pedro, e sua esposa depois confirmou a mentira de Ananias. Olha o que diz a Bíblia: houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Sabe o que aconteceu aqui? Não era essa facilitação, agora vou. Não, ninguém ousava juntar-se a quê? Epa, tem um Deus lá que não é brincadeira. Tem um Deus no meio dos crentes lá que não dá para brincar com ele. Não dá para fingir que sou o que não sou. Queridos, tem um céu lindo, maravilhoso. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, amados, a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, não subiu o coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação que passamos aqui não tem como comparar com a glória que nos há de ser revelada. Tem uma glória que nos espera, tem um lugar lindo que nos espera. Porém, para chegarmos lá, tem que ser do jeito de Deus. Reafirmo o que eu já disse: a casa é dele, as regras é dele, os métodos são dele, os princípios são totalmente dele. Vamos voltar ao texto para a gente fechar a palavra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, olha o que Deus disse. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim corretamente. Sabe o que? Resumindo, deixa eu parafrasear isso aqui. Deus vira para ele e falou assim: olha, eu tinha prometido que a casa do teu pai, que vocês seriam sacerdotes para sempre, vocês andariam na minha presença, eu tinha um compromisso com vocês. Sabe o que Deus está dizendo? A partir de agora, eu estou rasgando isso, acabou! Chega! Olha o que diz a parte B: longe de mim tal coisa, diz o Senhor, porque os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. É mentira quando diz para você que você pode pecar, errar, fazer o que quiser, e depois você volta dizendo: Deus vai te acolher, te abraçar. Isso é mentira. Deus vai honrar aqueles que honram a Ele, mas Deus vai desprezar aqueles que desprezam a Ele. Quando uma pessoa escolhe viver uma vida de pecado, quando uma pessoa ela abandona Deus, ela decide resolutamente viver uma vida podre,
bem. Não vai ficar tudo bem, igreja. Tem que mudar aqui dentro. Tem que mudar o coração. Tem que mudar a postura. E Deus está dizendo, olha, eu estou cortando vocês. Vira o 31. Aí ele diz, olha, e eis que vem dias em que cortarei teu braço. Mas o braço aqui não é braço físico, não. Ele está dizendo, eis que cortarei de vocês o ministério. Muda a versão, só para poder ficar mais claro. Deus está dizendo, olha, eu vou cortar o ministério de vocês. Eu vou tirar de vocês o sacerdócio. Vocês não serão mais sacerdote. Está chegando os dias em que tirarei o teu poder, o poder da tua família. Como assim? Escuta, igreja, olha a tragédia. Tudo que esse pai tentou evitar era que os seus filhos perdessem o sacerdócio. Tudo que ele tentou fazer é que o poder não saísse da sua casa. Agora Deus está dizendo, olha, chega! Está chegando o dia que eu vou arrancar isso de você. Todos os membros da sua família vão morrer antes do tempo. Ninguém mais vai envelhecer. Você é o último que envelhece ali. Que palavra! Que palavra! Meu Deus! Bota o 32. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo. Mas você e sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus. E ninguém da sua casa será velho. Essa é uma sentença dura que Deus está trazendo. O profeta está Naftali dizendo para ele, Eli, o juízo chegou. Vira o 34 agora. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, eu farei com que os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia. Aí eu pergunto para os irmãos, para quem conhece a história, o que mudou? Quando eu olho para essa palavra, eu confesso, irmãos, que para mim me dá arrepio em pensar. O que mudou? O que mudou em Hofni e Finéias e ele? Nada. Quando nós lemos, que a gente acha, é lindo, é belo, e de fato é belo o texto. Deus chamou Samuel no meio da noite e falou, Samuel, Samuel, e tal. Sim, mas escuta, Deus estava chamando aquele menino, aquele pré-adolescente, para dizer para ele, olha, tudo aquilo que eu falei lá do profeta, agora chegou a hora, eu vou cumprir. E acabou. Depois de tudo isso aqui, não houve da parte nem de Eli e nem dos seus filhos nenhuma mudança. E aí, irmãos, o que Deus faz? Deus vai falar com Samuel. Coloca o capítulo 3, do versículo 11. Então o Senhor disse, olha, eu vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo mundo apavorado. Eu vou cumprir o que disse a Eli que faria na sua casa do início. Deus está dizendo, eu vou cumprir tudo. Eu vou fazer com que o juízo chegue na casa deles. E pronto. A reação. Bota o verso 16. No outro dia, Eli chama o garoto e fala assim, vem cá. Eli chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui. Então ele perguntou, o que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo. Não me esconda nada. Que o Senhor o castigue de maneira severa se você esconder de mim alguma coisa que ele te falou. E ainda ameaça o garoto ainda. Os filhos não têm coragem de ameaçar. Mas Samuel ele ameaça. Vira agora. Então Samuel contou a Eli tudo o que o Senhor tinha falado. E nada lhe escondeu. Eli disse, Ele é o Senhor. E que faça segundo a sua vontade. Eu confesso, irmãos, que hoje pela manhã, quando eu terminava de escrever esse sermão, e quando eu parei para esse texto, eu disse, meu Deus, a que nível, a que ponto que chega o ser humano? Deus está falando, eu vou matar teus filhos, você vai morrer, vou cortar o sacerdócio. E ele diz, está tudo bem. Se coloca de pé. Como assim está tudo bem? Ele é o Senhor, que faça a sua vontade. É a igreja. Quantas pessoas que vêm à igreja e falam assim, olha, eu estou em pecado, a Bíblia diz que aquele que morrer em pecado vai para o inferno. Seja feita a vontade de Deus. Como assim, igreja? Não tem arrependimento, não tem grito, não tem nada. Meu tempo já encerrou, mas escuta uma coisa. Se você chegar na tua casa e você pesquisar quem foi Manassés, Manassés foi o pior dos piores dos reis.
Mas a Bíblia diz que quando esse homem chegou lá no cativeiro, que ele viu, perdeu, já era. A Bíblia diz que ele se humilha, bota a cara no pó e grita: Deus, eu sei que fiz tudo errado, mas me perdoa. Sabe o que Deus faz? Deus perdoa. Deus perdoa. Ele não apela. Ele deveria: molecada, vocês vão entrar no jejum, vai se humilhar, chega. Mas não. Esperou acontecer. E o capítulo 4 diz: morreram os dois na guerra. Quando chega a notícia, o pai dele, Eli, seus 98 anos de idade, sentado na cadeira. Quando houve a notícia, 30.000 soldados morreram na guerra. Seus 2 filhos estão mortos. A arca foi levada. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Escuta. 40 anos servindo. Morre de maneira trágica, vergonhosa, humilhante. E os seus filhos são alvos do juízo de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Tem um Deus no céu que te ama. Tem um Deus no céu que quer te dar a vida eterna. Mas porém, você precisa dar um passo para Ele. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não assumiu um compromisso com Jesus, que ainda não entregou a vida para Cristo, eu quero te convidar para você fazer isso hoje. E eu quero dizer mais, igreja: para de ficar pensando no que há, vai pensar A e B. Escuta, é você e Deus, é você e sua alma. Se tem alguém que precisa fazer uma correção de vida, se você precisa confessar os teus pecados, se você precisa se humilhar, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Esquece o que as pessoas vão dizer, grita pelo socorro de Deus. Você não pode sair daquela porta sem acertar a tua vida com Deus. Eu te pergunto, e se você não cuidar essa noite? Onde passará a tua alma? Para onde vai a tua alma? O tempo de acerto é hoje, o tempo de conserto é hoje. Não dá para adiar, não dá para procrastinar. Meu tempo já encerrou. Mas se tem alguém que precisa acertar-se com Deus, vem aqui à frente correndo. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de você mudar esse quadro, esse cenário. Não seja o Hofni, não seja o Finéias, não seja o Eli. Seja alguém que decidiu servir a Deus de todo o coração. Senhor Deus e Pai, eu quero orar pela tua igreja. Eu quero orar, Senhor, pelo teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra. Ó Deus, nós colocamos diante de ti, Senhor, cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada filho. Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, entra em cada coração e ministra arrependimento, desejo de mudar de vida. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de rebeldia, todo espírito de desobediência, toda e qualquer ação contrária de Satanás para perverter os corações, toda irreverência, toda falta de temor a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, muda esse cenário. Traga, Senhor, famílias que temam a Ti, famílias que se submetam à palavra, famílias que amem ao Senhor. Restaura, Deus, a paternidade, a maternidade. Levanta aqui pais, ó Deus, que ama os seus filhos, que prega a verdade, que anuncia a verdade, que resguarda os seus filhos de pecarem contra Ti, Senhor. Assim eu oro, Deus, e clamo pela Tua eterna misericórdia na vida da igreja. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Vão em paz. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.